Leio no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do primeiro verso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que privilégio nosso podermos meditar hoje à noite a respeito deste encontro de Jesus com Nicodemos. E o texto nos revela muitas coisas importantes sobre este homem chamado Nicodemos. Ele era respeitado homem religioso, pertencia a um grupo seleto de judeus, o grupo dos fariseus. Fariseu significa os separados. Eles procuravam seguir a lei à risca, e eles eram responsáveis não apenas por preservar, mas também por interpretar e defender a lei de Deus. Além disso, eles também tinham como sua função levar o povo ao cumprimento da lei do Senhor. Também este Nicodemos era membro do conselho maior dos judeus chamado Sinédrio. Apenas 70 homens faziam parte deste conselho. E ele vem a Jesus, e é interessante nós observarmos que, apesar de todo o seu status, o seu poder, o seu prestígio no meio do povo judeu, ele vem a Jesus e chama Jesus de Rabi, que quer dizer mestre. Ele, Nicodemos, decide ter um diálogo franco com Jesus. É importante notarmos que o texto nos diz que ele foi ter com Jesus de noite para fazer algumas perguntas. Muito tem sido dito a respeito da razão por que Nicodemos foi tentar conversar com Jesus, o que ocorreu de noite. Alguns têm imaginado que ele fez assim porque ele tinha vergonha, como religioso, fariseu, membro do Sinédrio, ir conversar com um que já estava, de algum modo, sendo mal visto pelo povo judeu, por causa da sua mensagem direta, muitas vezes, inclusive, condenando aqueles que participavam do seu grupo. Mas quando nós conhecemos um pouco mais da história de Nicodemos, que logo mais relatarei, nós devemos sim tirar do nosso coração e da nossa mente a ideia que ele procurou Jesus de noite por vergonha. Provavelmente, Nicodemos procurou Jesus
porque ele desejava ter uma conversa completa, porque ele tinha muitas indagações espirituais e ele desejava saber o que Jesus tinha a dizer sobre as suas necessidades. Ele sabia, ele experimentava no seu próprio coração e na sua mente a grande dificuldade de alguém que tem imaginado e que imaginava até aquela altura que era preciso fazer um esforço pessoal, um esforço religioso para chegar a Deus, visto que, apesar de todo o seu exercício espiritual constante como religioso, ele não tinha paz no coração. E quando ele vai a Jesus, ele ouve de Jesus Cristo orientações seguras que foram importantes para ele e continuam a ser importantes para todos nós nestes dias. A história de Nicodemos, especialmente na sua angústia de vida, porque sendo religioso ainda tinha tantas inquietações, deve nos fazer lembrar de uma figura importante no cristianismo. Eu me refiro a Martinho Lutero, aquele jovem que em 1505, quando experimentou, indo para casa, uma tempestade muito perigosa, ele, em voz alta, pediu a Deus que o salvasse e fez um juramento a Deus naquele momento de dificuldade. Ele disse para Deus: se tu me salvares nesta enorme dificuldade, eu serei monge, eu me dedicarei à vida religiosa. E assim foi. Passado o tempo, inclusive tempo de preparo, Martinho Lutero se tornou um monge agostiniano, muito rígido na sua forma de viver a vida religiosa, ali em Erfurt, na Alemanha. Ele, de fato, em toda a sua atividade religiosa, segundo estudiosos da sua vida, ele fazia isto tudo muito mais pelo constrangimento daquele ato, daquele voto que havia feito para Deus, e não necessariamente por causa de uma completa dedicação a Deus. E quando ele, nestas tarefas religiosas, se aprimorava, ele praticava penitências as mais duras, como, por exemplo, seguir escadarias de joelhos para sofrer pelos seus pecados, nas suas múltiplas confissões, mesmo assim sentindo-se absolutamente vazio. Mas ao longo desta caminhada, o jovem Martinho Lutero terminou em estudos da Palavra de Deus, notoriamente estudos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ele encontrou uma porção específica de Romanos 1,17 que tocou profundamente o seu coração e foi o início da sua restauração espiritual. O justo viverá pela fé. Foi assim que Martinho Lutero deixou a vida meramente religiosa para começar uma experiência espiritual com Deus. E nós sabemos pelo restante da sua história que ele terminou por meio da reforma que iniciou, levando muitos a esta mesma experiência de encontro com Deus e de iniciar a vida pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que nós aprendemos disso é que atos religiosos de Martinho Lutero, de fato, não satisfazem, nunca satisfizeram a necessidade de transformação real da vida. Transformação real da vida que leva o ser humano a uma participação na obra de Deus, entregando a sua vida, auxiliando os outros a conhecer e a viver a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu estava lendo os primeiros versos de João capítulo 3 sobre Nicodemos, todos nós devemos ter observado que apesar de Nicodemos conhecer um pouco da palavra de Deus e se dedicar com muita intensidade
ao cumprimento da lei de Deus, ele não tinha paz, ele precisava de uma transformação real em sua vida. E nós encontramos neste texto que li, que Jesus Cristo, logo de início, percebeu o drama de Nicodemos, o religioso que não tinha paz no seu espírito. Tanto é que, logo no verso 3, logo no início desse diálogo, nós vemos Jesus indo diretamente ao ponto de necessidade de Nicodemos. Em verdade te digo que ninguém pode experimentar, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus desce a detalhes a respeito do nascer de novo. Com a resposta de Jesus Cristo, especialmente quando ele disse, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E esta palavra de Jesus Cristo Nicodemos exige de Jesus Cristo algumas explicações maiores. Mas o que temos na palavra de Deus é apenas isto: se alguém não nascer da água ou do Espírito, não pode ver o reino de Deus. É necessário em nossos dias que, quando nós tratamos deste diálogo de Jesus com Nicodemos, nós entendamos o significado de nascer da água e do Espírito. Porque isto é necessário, segundo Jesus, para iniciarmos uma relação com Deus que nos permita viver em paz e segurança e certeza da salvação que só Jesus pode oferecer. Os estudiosos da palavra de Deus nos auxiliam no entendimento desta palavra de Jesus. É preciso nascer da água e do Espírito para assim nascermos de novo e entrarmos no reino de Deus. O entendimento deve ser que água e Espírito, quando citados assim juntos, é de fato uma alusão à promessa do reino de Deus, no Messias prometido, no Velho Testamento, nas Escrituras, que por Nicodemos ser mestre em Israel, ele devia saber. Naturalmente que água sempre vai lembrar a purificação do lavar com água, e Espírito lembrará também a ação do Espírito de Deus para restaurar, porque o Espírito é o princípio da vida concedida por Deus, que foi profetizada desde o tempo de Joel, como podemos ler na profecia de Joel, no capítulo 2, dos versos 28 em diante. Que texto impressionante para nos ajudar a entender o que é nascer da água e do Espírito. Havia uma promessa desde a profecia, e especialmente aqui na profecia de Joel, de que Deus, por meio da sua ação na vida dos homens, pelo Espírito, abençoaria os homens. E o texto afirma: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, os dias do Messias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E ele continua com alguns outros detalhes, mas no verso 32, a afirmação do profeta Joel, em nome de Deus, é: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Aqui, a profecia de Joel nos fala a respeito da renovação interior, que também é apresentada claramente pelo profeta Ezequiel, especialmente no capítulo 36 da sua profecia, versos 26 e 27. Também eu vos darei um coração novo,
e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então, nascer da água e do Espírito é passar por esta purificação, por esta renovação espiritual. É importante notarmos que, apesar de ser mestre em Israel e ter tantos trunfos e tantos privilégios como líder entre os fariseus, Nicodemos não sabia disso. E Jesus anota esta verdade para Nicodemos. Notem o verso 10. Jesus lhe respondeu, quando Nicodemos, conversando com Jesus, demonstrava dificuldade em entender o que é nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não sabes disso? A razão por que Jesus Cristo disse isso, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas, é porque supostamente os mestres de Israel deviam ser profundos conhecedores e entendedores da profecia. Eu acabei de ler para os amados, na profecia de Joel, no capítulo 2, e na profecia de Ezequiel, verso 36, detalhes a respeito da promessa da obra de Deus no tempo do Messias, quando ocorreriam transformações muito especiais na vida dos crentes, em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus respondeu claramente e continuou a explicar para que Nicodemos percebesse a verdade espiritual foi que, além de uma pessoa nascer fisicamente, é absolutamente necessário também nascer espiritualmente. E este nascimento espiritual é obra de Deus, que age com liberdade onde quer, no coração e na vida daqueles que, procurando Deus e tocados por Deus, reconhecem esta verdade. O Velho Testamento mostra, sim, que nós, seres humanos, somos incapazes de nos relacionar com Deus, por causa do nosso próprio esforço pessoal. O judeu, líder de sua nação, Nicodemos, sabia disso, experimentava esta incapacidade. Martinho Lutero, em outro tempo, muito mais próximo de nós, também terminou por reconhecer a sua incapacidade e entregou-se a Jesus também para viver pela fé. Assim é que o que aprendemos deste diálogo de Jesus com Nicodemos é que Deus veio ao mundo em Cristo para tratar a nossa vida e para nos ajudar a entender a necessidade de renascermos, nascermos pelo Espírito e para termos o nosso pecado lavado, o nosso pecado purificado, para sermos pelo Espírito de Deus transformado no íntimo, para seguir a Deus com integridade. Esta orientação de Jesus Cristo, este ensino de Jesus Cristo, fala a respeito de uma transformação absolutamente radical, precisamente a maior necessidade de todo ser humano. Ainda falando com Nicodemos, Jesus Cristo apresenta uma ilustração muito importante que tem a ver com o acontecido na vida do povo de Deus, que é narrada em Números, no capítulo 21, versos 4 a 9. Sim, lembremos-nos que no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus Cristo termina por dizer o seguinte, no verso 14 da leitura inicialmente feita:
assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A referência é uma referência ilustrativa que tem a ver com a vida do povo de Deus, quando no deserto. Este texto, com certeza, não é dos mais conhecidos, inclusive pelos crentes, porque é do Velho Testamento, é do livro chamado Números. Então eu quero ler no capítulo 21, versos 4 a 9. O texto afirma: Então o povo partiu do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. O maná, a oferta de Deus para o povo. Então o Senhor mandou contra o povo rebelde serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará a sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Naturalmente que nós conhecemos a história. Mais tarde, esta serpente de bronze teve de ser destruída, porque o homem sempre foi tendente à idolatria, como veremos logo mais em estudo aqui, a respeito do mandamento: não farás imagem de escultura. Mas aqui o que Jesus quer dizer é que, assim como aquela serpente servia de salvação para o povo que olhasse, crendo que Deus podia fazer algo por eles, Jesus Cristo foi levantado na cruz do Calvário e morrendo pelo povo. E agora Nicodemos está ouvindo a respeito do que iria acontecer ainda. Quando nós olhamos com fé para Jesus, nós podemos experimentar a restauração espiritual que é absolutamente necessária na nossa vida para termos os nossos pecados perdoados e experimentarmos a paz com Deus, que só Deus mesmo pode e dá por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós conhecemos sobre este homem religioso, cheio de muito status no meio do povo de Deus, tudo o que nós sabemos sobre ele está inclusive no Evangelho de João. No capítulo 3, desse diálogo interessante com Jesus Cristo, no qual ele ouviu a resposta clara de Jesus a respeito da necessidade de crer para ser salvo, crer para ter os seus pecados perdoados. Capítulo 3 de João, como vimos. Mas também no capítulo 7 do Evangelho de João, nós aprendemos um pouco mais a respeito deste Nicodemos. Eu entendo ser importante conhecermos também isto a respeito de Nicodemos, porque quando os fariseus estavam pretendendo prender Jesus, houve muito debate entre os fariseus, que de fato tentavam proteger o povo de novidades que eles criam eram enganos para o seu povo, para o povo judeu. Então há uma discussão que é apresentada no capítulo 7 do Evangelho de João. E os guardas, falando com os principais sacerdotes e fariseus, dos quais Nicodemos era parte, perguntaram: por que vocês não trouxeram
não o trouxeram. Os fariseus perguntando aos guardas que deviam prender, por ordem deles, de prender Jesus. E os guardas responderam: nunca ninguém falou como este homem, se referindo a Jesus. Mas os fariseus perguntaram: também vocês, guardas, foram enganados? Por acaso alguma das autoridades já creu nele? Ou alguém dentre os fariseus? Mas essa escória que nada sabe da lei é maldita. Então um deles, isto é, um dos fariseus, Nicodemos, que antes fora encontrar-se com Jesus, perguntou para os demais: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Mas eles responderam a Nicodemos: tu também és da Galileia? Examina e vê se da Galileia não surge profeta. Examina e vê que da Galileia não surge profeta. Esta é a segunda afirmação no Evangelho de João a respeito de Nicodemos. Mas há uma terceira importantíssima afirmação sobre Nicodemos. No início desta mensagem eu disse para os amados que não devemos absolutamente entender que Nicodemos veio a Jesus de noite, como no início do capítulo 13 é apresentado, porque ele temia. Nós vemos aqui que ele era corajoso, até para apresentar aos seus colegas de sinédrio a verdade que já estava tendo fruto no seu coração, sim, porque ele fora tocado indelevelmente pelo poder da mensagem de Jesus Cristo. Mas a terceira e última menção de Nicodemos nos evangelhos é de João, no capítulo 19. Capítulo 19. E é um texto muito interessante, porque vocês observam que depois de Jesus ter morrido, ele vai ser sepultado, e um homem dedicado a Deus, chamado José de Arimateia, que já era discípulo de Jesus Cristo, apesar, é interessante o que a palavra de Deus diz, era discípulo de Jesus Cristo, embora em segredo, por medo dos judeus. Este sim, medo dos judeus, a palavra de Deus afirma, pediu a Pilatos que permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Então José de Arimateia foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus, e o evangelista João diz, de noite, acompanhou José de Arimateia, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, é referência a José de Arimateia e Nicodemos, tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. E no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali havia um sepulcro novo no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram, quem? José de Arimateia e Nicodemos puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro estava perto e era a véspera do sábado dos judeus. Que interessante essas afirmações sobre sobre Nicodemos. Amados, nós de fato não sabemos exatamente o que ocorreu em termos espirituais concretos, citados na Bíblia, a respeito da confiança de Nicodemos em Jesus Cristo. Não sabemos o resultado final, mas sabemos destes detalhes que podem trazer à nossa mente uma ideia de que, mesmo tendo permanecido como membro do Sinédrio e fariseu, ele poderá sim ter crido em Jesus e experimentado a paz que tanto almejava e que nunca conseguiu por meio de seus atos religiosos. A aplicação que devemos fazer deste precioso diálogo apresentado no Evangelho de João
de Jesus com Nicodemos, o resultado para nós importante é a luz das verdades citadas por Jesus Cristo sobre a necessidade de nascer, e agora sabemos o que significa, da água e do Espírito, para termos os nossos pecados perdoados e podermos participar do reino de Deus, que nós decidamos sobre esta importantíssima questão pessoal para todo homem, a sua maior necessidade de encontrar-se com Jesus para terem salvação eterna. Muitas pessoas nem se dão conta por algum tempo de que é imediatamente após o diálogo de Jesus com Nicodemos que nós temos o que é considerado por muitos o texto áureo da Bíblia Sagrada, considerado por muitos, João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A minha oração sincera é que todos nós que já somos do Senhor nos regozijemos com esta mensagem já aceita, que pela misericórdia de Deus estamos experimentando. Mas a minha oração é por aqueles que, ansiosos, perturbados até com o fato de que são religiosos e praticam atos religiosos, mas continuam com dúvidas a respeito da sua vida com Deus, a sua vida eterna, que possam de uma vez por todas resolver isto, crendo em Jesus, entregando sua vida a Ele e se tornando discípulos que proclamam esta verdade, a verdade mais importante do Evangelho. É necessário nascermos de novo, crendo em Jesus, para podermos experimentar a gloriosa vida eterna que Deus nos oferece em Cristo. Releio os versos 14 e 15 do capítulo fundamental para esta mensagem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, isto é, confia, tenha a vida eterna. Que os efeitos especiais de Deus para hoje ouvirmos novamente esta mensagem se cumpram na nossa vida e na vida de todos aqueles que expuseram a sua mente e o seu coração para o poder do Evangelho em Cristo. Amém. Amém.